dos que atuam. Ok. Então, existem cadeias ressonantes em que ocorrem 3 ou mais exoplanetas. Aqui está uma lista de 10 ou 11 planetas que são acompanhados por vários exoplanetas que formam uma cadeia ressonante. As cadeias ressonantes estão indicadas nesta coluna. E vocês veem, né, existem algumas cadeias bastante interessantes. Eu vou começar com esta aqui, que foi uma que já foi considerada ontem na apresentação do Matteo, né? K2-138, que é uma cadeia 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Vejam. Então, são 5 planetas, né? Os períodos estão indicados aí à esquerda. Se vocês veem os períodos, sempre o período do interior é 2/3 do período exterior. E um ponto que o Matteo chamou muito a atenção ontem foi que nem sempre essas ressonâncias são exatas, ou melhor, elas não são exatas. Existe uma certa... né? As frações não são perfeitas. Então, se nós definimos este parâmetro 2n menos 3n', quer dizer, 2 vezes o movimento médio do planeta interior menos 3 vezes o movimento médio do planeta exterior, e definimos isso como sendo a distância à ressonância exata, olhem os números. 2,6, 2,48, 2,48, 2,49. O primeiro foge um pouquinho, mas os 3 últimos são praticamente iguais. Isso tem um significado, isso não é casualidade. Isso significa que se nós considerarmos, ao invés do sistema de rotação absoluto que nós consideramos sempre, se nós considerarmos um sistema de referência com uma pequena rotação, que rotação é essa? Uma rotação retrógrada de exatamente 2,48 graus por dia, as órbitas dos planetas 2, 3, 4 e 5 vão ser perfeitamente sincronizadas. Quer dizer, esse sistema está muito próximo de uma solução periódica, só que o período, a periodicidade dessa solução não é visível no sistema em coordenadas absolutas, mas ele se torna visível quando se dá a esse sistema uma rotação adequada. Outro sistema, e esse foi bastante famoso, aí, bastante falado no ano passado, nos 2 anos passados, é o TESS 178. No TESS 178, vejam, são 6 planetas que estão nas proporções 3:5, 1:2, 2:3, 2:3 e 3:4. Quer dizer, é uma super cadeia ressonante. E vejam, se vocês pegarem os planetas mais externos, de novo, existe eles não estão na ressonância exata, mas a distância-ressonância entre eles é sempre a mesma, significando que num sistema de eixos girantes com essa velocidade, eles vão estar perfeitamente sincronizados. Logicamente, aí o segundo, né, que vai dar esse valor, já fugiu dessa ressonância exata, né, por alguma razão, que pode ser efeitos de maré entre esse planeta e a estrela, né? Ele alterou o seu movimento médio, o seu período, e já não bate mais com aquela ressonância exata, né? Se vocês olharem nesse sistema, né, vão encontrar várias ressonâncias, várias cadeias laplacianas, né? Veja, N2 menos 3N3 mais 2N4 oscilando ao redor de 0, 2N3 menos 5N4 mais 3N5 oscilando ao redor de 0, N1 menos 3N2 mais 2N3 oscilando ao redor de 0, e vocês veem os gráficos que foram construídos pela equipe Isso aí, pessoal, principalmente no Instituto de Mecânica Celeste do Observatório de Paris, que fez essa parte do trabalho. Então, vocês veem aqui as oscilações, né, ao redor de valores fixos. Isto não era para estar aqui, assim. Desculpe. Apertei o botão errado, já perceberam, né? Coisas que acontecem. Bom, outro sistema interessante é este aqui, HR8799.
E esse é bastante interessante porque é um dos poucos sistemas que nós conhecemos porque nós vemos um sistema, né? A imagem que eu estou mostrando aí é uma imagem em que aparecem, né, os 4 planetas, né? Aqui, aqui, aqui e aqui, e essas setas indicam o movimento deles. Para esse sistema, as distâncias à ressonância não podem ainda ser calculadas, porque, como vocês veem, é um sistema muito aberto, ele é um sistema maior que o sistema solar, né? Então, nos 10 ou 15 anos de observações que se tem, recuperando algumas observações antigas, não permitem conhecer arcos maior do que 15 ou 20 graus. Então, os períodos ainda estão muito mal determinados. Mas esse é um sistema também que vale bastante a pena estudar. E o Godzievski e Migashevski mostraram que esse sistema pode se encontrar numa ressonância de 4 corpos exata, né? Ele fez aqui os cálculos com Megno, né? das posições de equilíbrio, né? E mostrou aonde devem estar esses planetas, né? As posições aqui são consistentes, então, com as observações, e são consistentes com uma quádrupla ressonância exata. Porém, lembre-se, né? As barras de erros das observações aqui podem ser muito maior que o tamanho dessas figuras, né? E isso ainda é, por enquanto, uma especulação. E, por fim, vamos chegar no GJ 876, que é o sistema mais interessante. E vamos começar a mostrar o interesse deles. Bom, ele tem um pequeno planeta no interior, com um período de 2 dias. Ele praticamente se confunde com a estrela do ponto de vista dinâmico, nós não precisamos considerá-los. E os 3 grandes planetas aqui, com massas, um é 83% da massa de Júpiter, o outro é 2,7 vezes a massa de Júpiter, e o terceiro é 5% da massa de Júpiter. Olhem os períodos: 30, 61, 123. Mas aqui, se nós calcularmos a distância à ressonância, vejam, no primeiro par, essa distância é 0,21 graus por dia. No segundo par, ela é apenas 0,08 graus por dia. Quer dizer, essas duas coisas são diferentes. Então, não parece que esse sistema esteja numa tripla ressonância exata. Porém, as excentricidades são muito grandes e a dinâmica de um sistema desses com excentricidades muito grandes é muito pouco conhecida. Um estudo bastante importante foi feito pelo pessoal de Córdoba, né? Pelo La Plata, né? Martí, Chincota e o Christian Boger, né? Que estudaram a difusão caótica desse sistema, né? E eles mostram, por exemplo, num gráfico de estabilidade, né? O vermelho aqui é altamente instável, o azul e o verde, digamos assim, é instável, mas passavelmente instável, né? Se comporta, pelo menos para tempos não muito longos, como sendo estável. Então, vocês veem aqui uma parte relativamente estável, né? Os coeficientes de Lyapunov dela estão calculados aqui, né? Então, vocês veem que na parte central dessa figura, o Lyapunov vem e ele vai começar a horizontalizar abaixo de 10 a menos 5, né? O que significa uma certa estabilidade. Mas, se nós formos olhar os dados observacionais, o planeta real não está nessa figura, vai estar por aqui. Ele vai estar numa zona bastante instável. E isso também é um ponto ainda que exige que nós possamos estudar. Bom, uma das coisas que nós fizemos, né, foi estudar, utilizando as melhores observações, estudando as melhores determinações orbitais. A melhor determinação orbital que existe é esta feita por Milholan e outros, de 2018. Então, aqui vocês vejam que o ângulo característico da ressonância dos 2 primeiros planetas é dado por essa curva preta, vejam. Praticamente igual Faltam 5 minutos. Obrigado. Praticamente igual a 0 o tempo todo, né? Quer dizer, isso aqui é o lambda, longitude do primeiro
menos 2 vezes a longitude do segundo, menos o periélio do primeiro, né? Isso é praticamente estável ao redor de zero. Se pegarem o outro ângulo, veja, é essa curva em vermelho, né, que tem uma certa oscilação. E o ângulo de Laplace aparece com os dados de Milholland e só com os dados de Milholland, oscilando ao redor de zero, com uma amplitude de aproximada, uma semi-amplitude de 40 graus. Com outras determinações orbitais mais antigas, a estabilidade, esse ângulo não oscila de uma maneira tão perfeita quanto aqui, né? Ocorrem de vez em quando rotações, né? O que é mais ou menos consistente com essa diferença que nós encontramos aqui, porque na tríplice ressonância esses dois ângulos são perfeitamente iguais. Bom, uma das coisas que essa integração que eu coloquei aí mostra é que esses dois ângulos aqui não permanecem constantes. Essas duas diferenças de a distância-ressonância, né, dos dois pares não permanecem constantes, né? Veja, está aqui, olha, N1 menos 2N2 é aquela que é atualmente 0,22, e N2 menos 2N3 é aquela que é atualmente perto de 0,8. Então, vocês veem que existe uma oscilação. E, em média, as duas variações se compensam, de modo que se obtenha, para a ressonância tríplice, alguma coisa muito feia, né? Não é uma senoidezinha bonitinha, mas é bastante próxima de zero. Mas isso ainda depende de que se obtenham mais observações para obter poder trabalhar com uma margem de erro menor. Mas eu chamo a atenção para este ponto aqui. Θ1, este ângulo aqui é esta linha preta. Ele é praticamente igual a zero. Isso significa que cada vez que esse planeta, o planeta 1, fica em conjunção com o planeta 2, né? O lambda 1 fica igual a lambda 2, então o lambda 2 é igual a π1. Significa que quando os dois planetas estão um em conjunção com o outro, eles se encontram necessariamente no periélio das órbitas, né? Isso é uma situação de corrotação absidal. Isso já havia sido avançado há muito tempo pelo Christian, por mim e pela Tatiana, né? E o que nós temos é um sistema que se comporta exatamente como está nesta figura aqui, né? Eu tenho aqui a órbita do interno, eu tenho aqui a órbita do externo, e quando eles passam um pelo outro, quando eles entram em conjunção, tá certo? Quando eles entram em conjunção, eles se encontram exatamente no periélio. Para completar, essa é uma figura que nós publicamos em 2003, já antecipando que os dois primeiros planetas, que naquela época eram os dois únicos conhecidos, que os dois primeiros dos dois planetas maiores, melhor dizendo, que eles são, a rigor, o segundo e o terceiro do sistema. O primeiro é aquele bem pertinho da estrela, né? E os primeiros fits que foram publicados correspondiam, né, a esses pontos, né, em cima de uma dessas linhas. Né? Isso aqui, a cada linha corresponde a uma razão de massas diferente, e, atualmente, este ponto, com os dados mais atuais, é este ponto aqui que corresponde a uma relação de massas entre os dois corpos da ordem de 3. Né? É o chamado caso interno. Bom, e com isso eu concluo esta apresentação por hoje. Muito obrigado. Obrigado pela charla, Silvio. Está muito boa. Não sei se têm perguntas. Alguma pergunta? No chat ainda não tem. Eu vou perguntar uma curiosidade. Tem as cadeias ressonantes com o planeta mais interno com maior massa? Não, eu não sei te responder isso. Eu não tenho essas massas de cor, não. A única coisa que eu marquei aqui são que
Em alguns casos, as massas não são conhecidas, né? Tá. Agora, se a massa interna é maior ou não, precisaria verificar caso por caso. Tá, obrigado. Aqui o Gabriel pergunta: você acredita que possa existir essas relações entre planetas e binários estelares? Acho que está falando dos sistemas binários estelares. Não sei. Não sei. No caso de binários estelares, tem dois objetos de massa muito grande que vão dominar completamente a dinâmica do sistema. Você pode ter um planeta que fique, de alguma maneira, em ressonância com o período do binário, mas não é um problema diferente do que está aqui, em que os três corpos têm massas iguais, né? São três corpos ao redor de um planeta simples. O Tabaré pergunta: que é o mais importante, as ressonâncias dos dois planetas ou a ressonância laplaciana? Repete, por favor. Sim, o que é mais importante, ressonâncias dos dois planetas ou as ressonâncias laplacianas? Bom, depende do que significa importante nesse caso. Do ponto de vista dinâmico, interessante aqui, do ponto de vista dinâmico, quando se tem, em todos os casos que se tem uma tríplice ressonância, ela é formada por duas ressonâncias simples, né? Tá certo? Quer dizer, a gente não tem nenhum caso aliás, as teorias publicadas até hoje por vários autores sempre se referem às ressonâncias laplacianas puras. Quer dizer, só ocorre a ressonância tríplice sem ocorrer as ressonâncias 2 a 2. Mas não se conhece nenhum caso em que isso seja dessa maneira. Em todos os casos de ressonância tríplice, sempre se tem uma ressonância normal e outra ressonância normal em cadeia. Como aqui, né? 8799, 2121, né? Ou aqui, né? 876, 2121 e assim por diante. Bom, e como vocês, naquele primeiro exemplo que eu mostrei, né? 232323, né? Você vê, são 4 ressonâncias 23 perfeitamente acopladas, né? Tá, obrigado. Então, se não tem mais perguntas, agradecemos de novo ao professor Silvio y pasamos a la siguiente charla. Clasificación de exoplanetas por medio de variaciones de tiempo de tránsito utilizando Machine Learning, de Marcos Petersen Domínguez. Boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade. Estão me ouvindo? Sim. Posso compartilhar a tela? Agora sim. Um momento. Estão vendo a tela da apresentação? Ainda não. Deixa eu ver se vai atualizar. Sim. Ah, sim, peraí. Agora sim. E agora? Ah, tá ok. Então, mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Marco Antônio e eu vou falar sobre classificação de exoplanetas por meio de variações de tempo de trânsito empregando Machine Learning. Bom, os métodos mais eficientes em descobrir planetas enfrentam um forte viés observacional. O método de trânsito é o mais produtivo e o estudo das variações de tempo de trânsito auxilia a superar tal viés. Necessitamos, porém, de formas automatizadas que auxiliem na caracterização desses exoplanetas por meio dos padrões produzidos pelos TTVs. E o Machine Learning provê técnicas capazes de processar esses dados de forma ágil e autônoma. Uma das técnicas mais versáteis, mais empregadas, mais adequadas ao reconhecimento de padrões são as redes neurais convolucionais. Bom, o trânsito acontece quando um exoplaneta cruza a linha divisada entre um observador na Terra e sua estrela hospedeira e promove uma redução do fluxo estelar que é proporcional à razão entre os raios do planeta e da estrela. De particular importância, como a gente vê no quadrinho azul, é o parâmetro de impacto, que identifica a posição com que o planeta cruza o disco da estrela. E a variação desse parâmetro altera a duração do trânsito, indicado aí por
TDV, Transit Duration Variation. Por outro lado, imaginemos aí um sistema planetário simples composto de 3 componentes, aí uma estrela, um planeta mais massivo interno e um planeta menos massivo externo, qual transita. O planeta massivo vai deslocar a estrela do centro de massa do sistema e vai provocar que, ora, o trânsito do planeta externo ocorra antes ou depois de uma efeméride linear. A figura mais inferior, em 3D, mostra em primeiro plano o fluxo estelar variando com o tempo durante o trânsito, e na profundidade a gente vê trânsitos subsequentes ocorrendo de forma desincronizada, causados pela ação de um corpo perturbador, um outro planeta. Esse arranjo forma o que chamamos de river plot. E essas variações são as variações de tempo de trânsito. Então, 2 planetas próximos de uma ressonância de movimentos médios provavelmente vão apresentar variações no trânsito que se manifestam como oscilações. Uma de mais baixa frequência, denominada superperíodo, e uma de frequência maior, denominada período sinódico ou Chopin. Essa figura extraída do artigo de Green et al. 2018, a gente vê os planetas do sistema TRAPPIST-1 e as ressonâncias às quais eles estão ligados, um ao outro. E a gente observa nessa figura exatamente esses padrões, né? Uma oscilação de mais baixa frequência e de mais alta frequência. Aqui a gente vê um sistema planetário sintético constituído de 3 planetas e a gente vê esses padrões, né, oscilatórios representados aí no que a gente chama de river plot. A gente vê na vertical aí os trânsitos consecutivos e na horizontal uma escala de tempo convertida em pontos por um determinado fator. Bom, redes neurais convolucionais emulam o funcionamento do córtex cerebral. E o análogo do neurônio é o perceptron. A gente vê um perceptron com suas entradas e a cada entrada está associada a um peso. Esses pesos são atualizados durante o treinamento da rede e a soma ponderada é submetida a uma função de ativação, uma função não linear, e produz uma saída. Os perceptrons se interligam entre si, conforme mostra a figura mais inferior, e formam camadas. E as camadas interiores são chamadas de camadas ocultas. E elas realizam funções diversas, como rescaling, pooling, convolution, batch normalization. E dessas, a convolução é uma propriedade muito importante, que ela consiste em aplicar um filtro móvel, um kernel, sobre os dados de uma camada e produz uma nova representação dos mesmos. E essa operação é que confere às redes convolucionais excelente desempenho no reconhecimento de padrões. Bom, os modelos são o produto final do treinamento das redes neurais. Para o treinamento, um conjunto de dados é dividido entre treinamento, validação e teste, e os dados devem ser, ao mesmo tempo, independentes, porém identicamente distribuídos. O modelo é o resultado de uma época de treinamento e é uma combinação única desses valores de peso. Ao longo de cada época, uma acurácia de treinamento e uma função custo são calculadas e vão sendo aprimoradas, com a tendência de aumento da acurácia e redução da função custo. E a performance da rede, a performance do modelo, depende de fatores como o tipo de tarefa, o tamanho do conjunto de dados, o ruído dos dados, o otimizador que foi empregado em sua parametrização, assim como a arquitetura da rede. E nós necessitamos de métricas de avaliação que podem ser a acurácia, a área sobre a curva ROC ou a matriz de confusão. Bom, o nosso problema consiste em inferir a existência e características, aí nós estamos falando de massa e período, de planetas que não transitam a partir da análise de curva de luz de planetas transitantes. Como nós não dispomos de muitos dados observacionais, nós lançamos mão da modelagem de sistemas planetários sintéticos. E a gente adotou um procedimento. Pegamos um script Fortran, que produz os dados relativos aos trânsitos, e, acoplado ao integrador simplético, a gente desenvolveu uma aplicação em Python para pegar esses dados de trânsito e construir os river plots sintéticos. E nós escolhemos alguns sistemas Kepler reais para servir como referência para essa síntese. Bom, os sistemas sintetizados foram sistemas simples, com uma estrela hospedeira e um planeta transitante, com os parâmetros fixados, arbitrários, e um planeta não transitante, a princípio, com apenas a massa e o período orbital livres,
e, posteriormente, nós ampliamos os graus de liberdade dos demais elementos orbitais. Então, esse quadro no meio mostra a evolução dos graus de liberdade ao longo do processo, do projeto. Originalmente, também, nós adotamos um modelo de trânsito simples no formato de uma caixa quadrada. A gente queria verificar como é que esse modelo simples respondia, qual era a performance desse modelo, inicialmente. E, posteriormente, nós incorporamos a ele o escurecimento do limbo quadrático, conforme Mundell e Eagle 2002. Mas, nos dados que apresentamos, todos eles se referem ao modelo simples. Bom, aqui temos um exemplo de classificação binária, né? E usamos o planeta Kepler 147c como referência, e a gente usou um limiar de classificação aqui de 40%. No quadro superior, a gente vê duas distribuições. Imaginemos aí o rótulo 0, que são os planetas que têm um período inferior ao planeta não transitante, e o rótulo 1, período superior. Na posição em que o cursor está assinalado, a gente está assegurando 100% de completeza, ou seja, a gente pega toda a amostra 1, mas, em compensação, a gente aceita um alto grau de contaminação, que estamos pegando 0. À medida que a gente desloca esse limiar para a direita, a gente diminui a contaminação, mas também diminui a completeza. Para esse caso, nós usamos o indicador acurácia, que é descrita conforme a fórmula, e nós conseguimos um valor de 90%. No gráfico, a gente tem o espaço paramétrico e as cores estão identificadas na legenda abaixo. Então, a gente tem azul, verdadeiro positivo, vermelho, falso negativo, verde, verdadeiro negativo e magenta, falso positivo. E a gente observa, a linha vertical é o período do planeta de referência. Cada ponto no gráfico corresponde a um sistema sintético, ou seja, corresponde às características do planeta não transitante, e a gente percebe que os erros estão concentrados nessas regiões assinaladas, que são regiões de ressonância de movimento médio. Nesse slide, a gente compara duas métricas diferentes, a acurácia e a área sobre a curva ROC, que está identificada, explicitada pela fórmula. E o importante aqui é a gente ver como essas performances variam em função do tamanho do conjunto de dados, e a gente usou tamanhos de conjunto de dados diferentes e curvas sem ruído e com ruído. E a gente percebe que a performance cai muito quando a gente considera curvas com ruído. Então, a gente imaginou, será que não seria melhor remover o ruído das curvas de luz reais? E a gente fez um teste rápido, com um modelo muito simples, e embaixo a gente tem a curva com ruído, e em cima a gente tem a curva sem ruído. Aqui são resultados que a gente obteve com a arquitetura mais avançada que a gente usou, que é uma rede ResNet 50, com 23 milhões de parâmetros e 50 camadas de profundidade. À esquerda, a gente vê a classificação de período, à direita, a gente vê a classificação de massa. Nesse caso, a gente não usou classificação binária, foi multiclasse, e a métrica que a gente está exibindo aí é a matriz de confusão. Para período, a gente conseguiu aí 63%, com populações balanceadas de cada classe, e para massa a gente conseguiu 40%. Aqui, ao todo, foram usadas 36 mil curvas, e a matriz de confusão é o seguinte: a gente, na linha horizontal, a gente vê o rótulo conforme a predição do algoritmo, e na linha vertical, o rótulo verdadeiro. Então, essa matriz, quanto mais diagonalizada ela tiver, maior a performance do algoritmo. E a gente vê que para classe 0, de períodos pequenos, a gente conseguiu quase 100%. À direita, a gente vê massa e a gente vê que a performance não foi muito boa. Nos gráficos inferiores, a gente tem à esquerda a função custo, à direita a função acurácia. Quedan 5 minutos. E em azul, a gente... Pois não, obrigado. Em azul, a gente vê a curva de treinamento e em laranja, a gente vê a curva de validação. A gente vê que para massa não foi muito bom, para período, a gente vê aqui foi melhor. Nesse caso, usamos 6 graus de liberdade. Aqui nós temos, para período, nesse gráfico, a gente sinaliza tudo que está colorido aqui como acertos do algoritmo. A gente vê que para classes de período menor, os erros estão muito concentrados nas transições das classes, mas à medida que a gente aumenta o período, o erro vai generalizando.
Os limiares estão assinalados no topo do gráfico e eles foram obtidos por uma quantilização dos dados. Aqui a gente vê a mesma coisa para a massa e a gente vê que os acertos estão mais concentrados nas regiões mais densas da distribuição. Bom, então a gente observou que quando a gente aumenta os graus de liberdade, a gente tem uma redução de acurácia, né? E a gente começou com populações menores, inclusive, e aumentamos as populações até chegar a 36 mil curvas. Ainda assim, a gente teve essa redução. E então a gente cai de 94% para 63% no período e de 72% para 40% na classificação de massa. E quando a gente incorpora o escurecimento do limbo, as performances caem mais ainda, 63 e 33. Decidimos realizar testes com curvas de luz apenas e nós usamos 2 corridas de classificação de massa, só os 20 melhores modelos. E usamos, então, o planeta Kepler 101 como referência, que foi usado para síntese, mas usamos também outros planetas de relativa semelhança a ele. Aqui a gente tem, na tabela superior à esquerda, a gente tem os dados de referência dos sistemas testados, à esquerda. À direita, a gente tem alguns exemplos de curva de luz reais, de Riverplot reais, e abaixo a gente tem todos os dados das 2 corridas para cada planeta, as 4 classes, 0, 1, 2 e 3, em vermelho é a classe correta de cada planeta, e nas colunas a gente vê o somatório dos 20 modelos para cada uma das curvas, para todas as curvas do planeta. Na coluna mais à direita a gente tem a quantidade de curvas, e mais à direita ainda a gente tem os acertos e erros, e chamando a atenção que o xizinho amarelo significa que, apesar do algoritmo ter errado, ele atribuiu a classe adjacente à classe verdadeira. Por fim, concluímos que verificamos os efeitos produzidos do tamanho do conjunto de dados de treinamento sobre a acurácia do algoritmo para as classificações de período e massa, a necessidade de escolher adequadamente a arquitetura da rede, o otimizador, os ajustes de hiperparâmetros, que no caso são o número de camadas, o batch size, o kernel, o stride, e a quantidade de épocas para produzir bons resultados. Ainda a necessidade de a gente adotar uma estratégia adequada para lidar com os falsos positivos, que é o que a gente viu ali atrás, que é o dilema completeza-contaminação, e isso se dá pela uma adequada definição do limiar de classificação e também a necessidade da gente adotar um balanceamento adequado dos dados entre as classes. 2 conclusões adicionais, a gente não teve tempo para tratar nessa apresentação, mas que é importante, é uma população sintética com distribuição compatível com a população observada, né? As características, como gap de Fulton, deserto de Netunos, a proporção de hot Júpiters, e levar em conta também os viéses observacionais dos modelos de detecção, quando possível, né? E empregando arquiteturas de sistemas mais complexas, portanto, mais realistas. E para vislumbrar futuras aplicações práticas, que a gente apenas mostrou aqui a título de teste, para usar com curvas reais, serão necessários computadores mais rápidos, com GPUs, paralelização de código, e ainda é necessário implementar uma forma adequada de eliminação do ruído presente nas curvas de luz reais, por meio de alguma ferramenta machine learning, citando aí denoising autoencoders, ou então a gente incorporar um ruído mais realista, de repente por processos gaussianos, nas curvas sintéticas que a gente emprega para treinamento. É isso, muito obrigado. Obrigado pela charla, Marco, muito interessante. Se tiver perguntas, podem escrever aí no chat. Se tiverem perguntas, podem deixá-las no chat. E eu queria perguntar, uma curiosidade também, tem aí na detecção, por exemplo, confusões ou com um sistema que não está na ressonância e a detecção, desculpe, o algoritmo indica que está em ressonância, por exemplo, ter 3 planetas e o algoritmo identifica 2 em ressonância, se tem essa confusão ou não encontrou? Bom, por enquanto a gente realizou testes apenas com
sistemas simples com apenas 2 planetas, né? E, bom, eu confesso que eu não procurei, porque a quantidade de sistemas com apenas 2 planetas e, por exemplo, um período muito curto que a gente consiga grande quantidade de curvas de luz e trânsitos contínuos que a gente consiga juntar 30 trânsitos contínuos para realizar esse teste pode ser uma tarefa difícil. Por exemplo, a gente escolheu o Kepler 147, o Kepler 101, que foi o último que a gente mostrou, porque o Kepler 101b é um planeta com um período muito curto, 3 dias e meio, e porque ele tem a massa relativamente grande, né, 50 terras. Então, os trânsitos são trânsitos muito nítidos, né, com uma razão sinal-ruído boa. Então, ele foi escolhido por essa razão. Mas a gente precisaria aumentar a complexidade aí, inserir mais planetas nisso, e aí eu acho que assim, aí a gente poderia testar realmente com sistemas ressonantes conhecidos, mas, por exemplo, naquela classificação binária que eu mostrei, a gente vê como é que ali naquele caso o algoritmo ele erra ali naquelas regiões, né? Mas isso é uma coisa ainda que a gente vai depender de mais recurso para poder sintetizar sistemas mais complexos e aí a gente tratar, inclusive, essa questão do ruído, né? Sim. Porque o que acontece? Oi? Perdão. A questão do ruído, porque... Pode falar, por favor. No, estoy oyendo, estoy escuchando. Fala. Sim, então, a questão do ruído é um complicador, né? Nem todas as curvas de luz a gente vai conseguir usar com boa eficácia, porque depende muito da atividade asterosísmica da estrela, né? Então, é mais um fator de seleção aí que é complicado. Tá bom. Muito obrigado. Então, se não tem mais perguntas, agradecemos a Marcos novamente e vamos para a próxima charla do Adri. Obrigado pela oportunidade. Adri, você está aí? Adriano? Adrián, no te estoy escuchando. A ver si me escuchás, Jorge. Ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Dale, bueno, entonces vamos a la próxima charla de Adrián, el efecto de la migración de mimas en el movimiento resonante de pequeñas lunas de Saturno. ¿Aparece la pantalla, Jorge? Sí, ahí se ve perfecto. Te aviso ¿Se escucha bien? 5 minutos antes. Se escucha perfecto. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este es un trabajo en colaboración con Nelson Calegari de la UNESP en São Paulo y Karina Jiménez, también del Observatorio de Valongo. Agradecer al taller por la invitación. Y hoy les voy a hablar sobre el efecto de la migración de mimas en el movimiento resonante de pequeñas lunas de Saturno. Bueno, una pequeña introducción. Como ustedes saben, el sistema de Saturno es compuesto por una serie de satélites de tamaño mediano, de algunas pocas centenas de kilómetros, y también hay un montón de satélites pequeños, de algunos pocos kilómetros, ¿sí? Siendo Titán entonces el único objeto, digamos, mayor de 1000 kilómetros de radio. Bueno, entre la población de pequeños satélites tenemos 3 en particular, que son los que nos interesan, Eion, Metone y Ante, que fueron descubiertos, observados en realidad por la misión Cassini entre 2004 y 2009. Y estos satélites nos interesan porque están en resonancia de movimientos medios con MIMAS. Bueno, acá está MIMAS, una imagen de la sonda Cassini, donde se ve claramente el cráter Herschel,
¿sí? Que tiene unos 130 kilómetros de diámetro y 5 kilómetros de profundidad. MIMAS es un satélite que orbita de forma síncrona, en una rotación síncrona, y con un periodo de casi un día, y la distancia es aproximadamente 3 radios de Saturno. Bueno, aquí está MIMAS nuevamente, una región un poco más ampliada. Y aquí está MIMAS detrás del anillo F de Saturno. Bueno, nos interesan estos pequeños satélites. Sí, aquí hay una imagen de Aion. Son 3 satélites de forma irregular, con radios que varían entre algunas centenas de metros y algunos pocos kilómetros. Acá hay una imagen, obviamente, de bajísima resolución por el tamaño, ¿no?, de estos objetos. Este Seijon tiene 300 metros de diámetro. Aquí está Metone, poco más de 1 kilómetro. Y ocupan una región que está aproximadamente entre 2.8 y 3.5 radios de Saturno. ¿Sí? Recordando que MIMAS está más o menos en 3.1, eso significa que Aion está antes de MIMAS y Metone y Ante están después, ¿no?, en distancia a Saturno. Bueno, son objetos de bajísima densidad, ¿sí?, densidad media, y acá hay una imagen de Ante que tiene medio kilómetro de radio, también con una resolución muy baja, obviamente. Y estos satélites fueron observados conteniendo arcos de polvo, ¿sí?, alrededor de ellos. Y los granos de polvo varían en tamaño, hay una distribución de tamaño del orden de los micrones a los centímetros. El origen de los arcos de polvo aún no es claro, está en abierta esa cuestión. Y acá tenemos unas imágenes para el arco de polvo de Ante, ¿sí?, el de Metone, por acá, imágenes 2007-2008, acá el de Aion, que es un poco más claro porque hay más polvo contenido en este arco, es más grande el arco de Aion. Y los 3 satélites, como decía anteriormente, están capturados en resonancias de movimientos medios con MIMAS, ¿sí? Estas resonancias son todas de primer orden, 7-6 para Aion, 14-15 para Metone y 10-11 para Ante. Como podemos observar, son resonancias de corrotación, eso significa que los ángulos críticos apenas contienen la longitud de pericentro del perturbador, en este caso MIMAS, ¿sí? No aparece la longitud de pericentro del perturbado, o sea, de los pequeños satélites. Todos los satélites tienen bajísimas excentricidades e inclinaciones con respecto al ecuador de Saturno, y bueno, acá están los semiejes medios en kilómetros, ¿sí? Bueno, los trabajos previos sugieren que las resonancias, justamente estas resonancias de corrotación, actúan para confinar las partículas de polvo dentro de los arcos, ¿sí? Hay trabajos previos ya en la primera década de los 2000, y recientemente nosotros publicamos un artículo también sobre ese tema. Bueno, les pido que presten atención a estas resonancias porque van a ser importantes para el resto de la charla, ¿sí? Repitiendo, son resonancias de movimientos medios de estos 3 satélites, Aion, Metone y Ante, con MIMAS. Bueno, la cuestión es que MIMAS no está quieto, y principalmente no estuvo quieto en un pasado reciente o inclusive distante, porque MIMAS interactúa con Saturno a través del efecto de marea, ¿sí? Y las mareas resultan en la expansión orbital del satélite, o sea que MIMAS se viene alejando de Saturno debido justamente al efecto de marea. Bueno, la magnitud o la importancia de la migración va a depender de los modelos adoptados para las mareas en el núcleo y en la componente gaseosa de Saturno. Entonces modelamos a Saturno como teniendo 2 camadas, o sea, 2 capas, un núcleo rocoso interno y un envoltorio de gas, ¿sí? Y bueno, después está MIMAS y modelamos la interacción de marea entre el planeta y el satélite. Bueno, para la marea en el núcleo usamos un modelo viscoelástico. En el slide siguiente voy a mostrar un poco más.
pero ya sabemos, y anticipando un poco los resultados, que la viscosidad, el radio y la masa del núcleo son parámetros llave y fundamentales para entender la migración de mimas. Como así también es digamos, una cuestión clave saber modelar de forma adecuada la marea en el envoltorio de gas. Entonces tenemos dos mareas, ¿tá? Una debido al núcleo y otra debido al envoltorio de gas. Bueno, les pido que presten atención al póster de Karina Jiménez, que es mi alumna de maestría, y justamente ella va a exponer sobre este asunto de la migración de mimas. Entonces, para no, digamos, solapar con los resultados que ella está obteniendo, no voy a hablar mucho más sobre la migración de mimas, simplemente decir que usamos algunos modelos recientes que aparecen en la literatura para modelar primero el núcleo como si fuera un objeto que responde de forma viscoelástica a la marea, y después en el envoltorio de gas, ¿sí? Quedó mal escrito acá, como si fuera, digamos, un modelo de la marea dinámica, que también es bastante clásico en la literatura, y un modelo bastante reciente del resonance locking, que ya viene de artículos del 2016 para acá. La idea del resonance locking es que mimas está en resonancia con el movimiento convectivo dentro de las camadas de gas dentro de Saturno, ¿sí? Es un modelo un poquito más complejo que el anterior. Bueno, pero les dejo ahí la sugerencia para que miren el póster para no expandirme más en estos resultados. Simplemente mostrar aquí uno de los resultados más importantes. Acá vemos el semieje en función del tiempo de mimas, ¿sí? Y vemos claramente, bueno, acá es para el pasado, ¿no? Entonces vemos claramente cómo mimas ha aumentado su semieje mayor para el futuro. Y acá en negro tenemos la marea en el núcleo, en rojo debido a la marea en el gas, ¿sí? Y acá en azul la marea total, para dos valores diferentes de la viscosidad del núcleo, ¿sí? Del núcleo de Saturno. Y bueno, podemos ver claramente cómo la viscosidad impacta mucho en los resultados. Acá mimas migró más o menos 15.000 kilómetros, aquí migró un poco más de 20.000. Y bueno, claro, cambiando la viscosidad, también cambiando el radio del núcleo, la masa del núcleo, se pueden obtener resultados bastante diferentes. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Nosotros nos vamos a basar en un artículo también reciente de Natalia Rossignoli y compañía, donde ellos encuentran, o estiman en realidad, las edades de los pequeños satélites, de un conjunto de satélites de Saturno, pero a nosotros nos interesan estos tres, ¿sí? Eijon, Metone y Ante. Y ellos encuentran edades de algunas pocas centenas de millones de años, ¿sí? 120 millones de años para Eijon, 320 millones de años para Metone y 190 millones de años para Ante. Bueno, ¿para qué queremos saber la edad? Justamente porque si Mimas migró, ¿sí? Puede haber en ese tiempo, en esas edades de estos satélites, Mimas puede haber atravesado diferentes resonancias de movimientos medios con ellos, ¿sí? Entonces lo que hacemos aquí es, a través de los modelos del resonance locking y del reservorio de marea, ¿sí? Para estos tres tiempos calculamos cuál sería el semieje de Mimas para diferentes viscosidades también. O sea, lo que hacemos es calcular estos gráficos aquí para esos tiempos justamente, para 120 millones de años, 190 y 320, para ver hasta cuándo Mimas migró durante la edad de esos satélites pequeños, ¿sí? Bueno, eso se hace justamente de esa forma, con aquel gráfico. Hay toda una teoría que, repito, no la voy a mostrar aquí, pueden ver el póster de Karina. Y nuestra idea es, a través de un modelo muy simple de resolución numérica de las ecuaciones exactas, ¿sí? Del movimiento, usando Mercury, variar el semieje y la excentricidad de Mimas, manteniendo los, 5 minutos, Adrián. gracias, manteniendo los satélites pequeños en sus posiciones actuales, ¿sí? Entonces la idea es hacer mapas dinámicos. Ponemos a Mimas y Tetis. Tetis es importante porque está en resonancia 4.2 con Mimas, ¿sí? Y bueno, puede afectar los resultados. Saturno achatado y los tres pequeños satélites. Bueno, entonces acá tenemos el resultado principal, o uno de los principales del trabajo.
Acá hay que tener cuidado porque este mapa dinámico no es el que estamos acostumbrados, ¿sí? Porque normalmente nosotros variamos el semieje y la excentricidad del objeto perturbado. Aquí no, aquí variamos el semieje y la excentricidad del perturbador, que es MIMAS, ¿sí? Justamente él se va a mover dentro de ese tiempo disponible de la edad de los satélites pequeños. Claro que MIMAS migró mucho más, ¿no? Pero a nosotros nos interesan esos tiempos. Bueno, ¿y cuál es el resultado de los mapas dinámicos? Vemos que Ajon, por ejemplo, cruzó una cantidad significativa de resonancias de movimientos medios con MIMAS. Esta es la resonancia actual, la 7.6, ¿sí? Y bueno, cruzó la 11.10, cruzó la 10.9, cruzó la 9.8, 8.7, todas resonancias de primer orden son las más importantes. Estas líneas verticales aquí muestran justamente estos valores, ¿sí? de semiejes para los cuales MIMAS migró dependiendo del modelo utilizado y de la viscosidad del núcleo. Entonces vemos que para algunos valores, ¿sí? algunas resonancias pueden ser evitadas. Por ejemplo, si consideramos que MIMAS se movió solamente hasta aquí, o sea, de aquí para la derecha, todas estas resonancias pueden ser evitadas, ¿no? Eso, digamos, de cierta manera deja en claro o muestra en evidencia de que los parámetros como la viscosidad del núcleo o el tamaño del núcleo son fundamentales para entender el destino o las resonancias que algunos satélites pequeños pueden haber cruzado. Bueno, acá modelamos también la marea, ¿sí? El cambio en excentricidad de MIMAS, debido a la marea en MIMAS, y eso lo ponemos aquí, ¿tá? Justamente porque la excentricidad de MIMAS también cambia, no apenas el semieje, y vemos que durante su transcurso MIMAS cruzó varias resonancias para estos valores de excentricidad. Entonces es realmente importante tener un cuadro, digamos, que muestre toda esta evolución comparativa. Aquí es para Metone, ¿sí? No muestro todas las resonancias porque, bueno, son muchas, pero tenemos la 5.6, la 10.11 y la actual, que es la 14.15. Y aquí para Ante, donde vemos la actual, que es la 11.10, y de nuevo Ante atravesó, ¿sí? un montón de resonancias de movimientos medios con MIMAS de primer orden. Bueno, ahora para terminar, simplemente les voy a mostrar otro conjunto de mapas, asumiendo que los tres pequeños satélites no están en sus posiciones iniciales, sino que asumimos que estaban, digamos, un poco antes, ¿sí? de sus posiciones iniciales. Semiejes mayores un poco menores. Eso porque nada garantiza de que estos satélites hayan sido capturados recientemente. Entonces, lo que hacemos es colocar un factor F aquí, y hacemos la misma cuenta, ¿sí? para ver dónde puede haber acontecido la resonancia actual, y mostramos que estas resonancias son muy actuales. ¿Sí? O sea que sucedieron en un plazo de tiempo muy corto. O sea, cuando MIMAS estaba prácticamente a la distancia actual o un poco menos, ¿no? Ese es otro resultado también bastante importante. Y hacemos mapas dinámicos ahora asumiendo que los satélites pequeños se encontraban a posiciones a medio camino entre el semieje actual y el semieje para el cual las resonancias actuales acontecieron, que nuevamente decimos que era muy parecido con el actual. Y bueno, los mapas muestran que algunas resonancias otra vez, ¿no? de primer orden aparecen. Estas son las resonancias, los locales donde MIMAS puede haber migrado, ¿sí? Y nuevamente mostramos que algunas resonancias pueden haber sido evitadas para estos tres satélites, dependiendo de cuál fue la magnitud de la migración de MIMAS, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, que para Metone, aquellas dos líneas verticales ya no aparecen más, estarían más para la derecha, y aquí para Ante también aparecen apenas dos líneas verticales, ¿sí? Bueno, otra vez mostrando cómo una red de resonancias de movimientos medios es atravesada. Para concluir, decir que la migración de MIMAS, debido al efecto de marea con Saturno, juega entonces un papel fundamental para entender el ambiente dinámico en que pequeñas lunas vecinas, ¿sí? a MIMAS, han evolucionado en las últimas pocas centenas de millones de años. Ajon, Metone y Ante pueden haber cruzado diversas resonancias de movimientos medios de primer orden, ¿sí? dependiendo de parámetros como la viscosidad, el radio y la masa del núcleo de Saturno. Y bueno, para terminar, decir que hay trabajo para hacer todavía. Este es un trabajo que todavía está caminando, pero lo que resta es intentar responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué los pequeños satélites no quedaron definitivamente capturados en resonancias de mayor grado? O sea, ¿por qué Ante, por ejemplo, no quedó capturado
o Eijon, por ejemplo, no quedó capturado en la 8.7, quedó capturado en la 7.6. Tal vez quedó capturado un tiempo, después la captura se volvió inestable y capturó en la actual. Esas son preguntas que tienen que ser respondidas, ¿sí? Y también cuál es el efecto de las capturas y o del cruzamiento, ¿sí? En las órbitas de Eijon, Metone y Ante, porque no necesariamente tiene que haber captura, puede haber simplemente un cruzamiento. Pero vemos acá, ¿sí? Por ejemplo, esto es una región roja, esto significa que son 100 kilómetros, ¿sí? De salto en semieje mayor. ¿tá? No lo dije, bueno, pero está acá en el mapa, ¿no? Esto es la amplitud máxima del semieje mayor. ¿tá? Entonces significa que Eijon acá en la 8.7 debe haber cruzado la resonancia con un salto de 100 kilómetros más o menos en semieje mayor. 100 kilómetros puede parecer nada, pero para las distancias que estamos hablando aquí del sistema de Saturno es bastante importante. Bueno, agradezco y termino con esto. Bueno, muchas gracias, Adrián. Muy interesante la charla. Y tenemos acá una pregunta de Octavio en el chat, que dice, si todas las lunas están en resonancia, ¿no podrían ser primordiales? Pregunta. Si se forman después, ¿qué mecanismos las lleva a estar en resonancia con Mimas? No estoy leyendo la pregunta, no sé cómo hago para leer. Fíjate en el chat. Aquí, bien. Si todas las lunitas están en resonancia, ¿no podrían ser primordiales? Bueno, justamente, no sabemos si son primordiales, ¿sí? Pero por lo que sabemos del artículo de Natalia y compañía, ¿sí? Que estimaron la edad de las superficies, ¿sí? Tienen en torno de algunas centenas de millones de años, ¿sí? O sea que es muy difícil que se hayan formado junto con Mimas. ¿tá? Lo que sí pueden ser primordiales son las resonancias, o sea, nada nos garantiza de que hayan habido capturas previas. ¿sí? O sea, en principio no sabemos si estas resonancias, por ejemplo, si la 7.6 o la 10.11 o la 14.15 tienen probabilidades de captura mayor que las anteriores, ¿tá? Porque va cambiando el grado, son todas resonancias de primer orden. Eso justamente lo estamos para hacer ahora, calcular la probabilidad de resonancia la probabilidad de captura en cada una de esas resonancias. Si se formaron después, ¿qué mecanismos las llevan a estar en resonancias con Mimas? Justamente el mecanismo es la migración de Mimas. ¿sí? Mimas se mueve, los satélites chiquitos no se mueven en marea, o se mueven prácticamente nada, y Mimas las captura en resonancia, ¿sí? A estas tres lunitas. Ahí, Romina, quiero hacerte una pregunta. Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, no, lo que yo te quería, no sé si está claro el tema de las edades, ¿viste? O sea, nosotros lo que proponemos es que en realidad las lunas se tienen que haber acretado en ese tiempo, ¿viste? O sea, como que nos dan muchas colisiones catastróficas a lo largo de la edad del sistema solar, entonces se tienen que haber recretado en ese último periodo de tiempo. Entonces, no necesariamente, o sea, no sé dónde sería más factible que se hubieran acretado, si en las resonancias o fuera de las resonancias y luego migraron. Ese sería el mecanismo. No sé dónde quedaría el polvo, digamos, que después se acretó más fácilmente para formarse la luna. Uh-huh. Sí, bueno, esa pregunta no tengo mucho fundamento como para responderla, pero sí es cierto, es difícil que se hayan formado, que se hayan acretado en la resonancia, ¿no? Seguramente se formaron o se acretaron fuera de la resonancia y fueron capturados después. Es otro punto para tener en cuenta justamente, ¿no? Porque, claro, el ambiente dinámico en el que se formaron es importante, ¿no? Sí, claro. Para ver más chance o no de formación. Sí. Bien, y la última, por cuestiones de tiempo, de Natalia Rosinoris, ¿está ahí? Sí. Quiero hacerte una consulta también. Gracias. Hola. Muy buena charla, muy interesante el Gracias. trabajo. Que me perdí un poco al principio porque se me cortó internet, pero el paso temporal que había seguido para la simulación y cuando decís que saltaron de una resonancia a otra o migraron de una resonancia a otra, en millones de años, ¿en más o menos tenés una idea de cuánto puede llegar a tardar en ir de una a otra? Bueno, justamente el paso es un 50avos o un 20avos del menor periodo orbital, que es, bueno, si no me... son 0.04 días.
Claro, eso es justamente con un paso muy chiquito demora bastante, ¿no? Y con el Burlish Tower demora todavía más. Pero la idea acá es que no saltan. A ver, no hicimos una evolución real para ver cómo los satélites saltan de resonancia en resonancia. Lo que hacemos es un mapa dinámico donde variamos el semieje de mimas, ¿sí? Y hacemos integraciones numéricas. O sea, cada punto de la grilla del mapa es una integración numérica para ese valor de semieje de mimas, para ese valor de excentricidad de mimas, manteniendo los satélites chiquitos constantes. Entonces, claro, ese mapa dinámico nos da una idea de las resonancias que hay en el ambiente dinámico de los pequeños satélites. Pero justamente eso que decís de ver la posibilidad de salto de resonancia en resonancia, hay que hacer una evolución real de mimas, ¿sí? Eso es bastante complicado porque parece que migra poco, pero la marea es muy lenta y tampoco se le puede acelerar de forma ficticia porque ahí te cambia la probabilidad o la chance o no de captura, ¿no? En las resonancias. Y eso demora bastante y aparte de modelar, con los modelos nuevos de marea ahora no es tan simple modelar digamos, el A punto y el E punto, ¿no? De forma realística. Pero es algo que hay que hacerlo, sin duda. Podría estar la Dejar posibilidad. cerca de cada resonancia. Sí, sin duda. Eso es muy interesante de hacer. Excelente, muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias, Adrián. Ahí Paula tiene otra pregunta. Pueden seguir ahí por el chat porque por cuestiones de tiempo tenemos que pasar a la sesión de pósters. Así que si puedes responderla ahí por chat, por favor. Perfecto. Gracias por la charla, Adrián. A ustedes. Y pasamos ahora entonces a la sesión 3 de pósters. Recuerden a los que van a comentar su póster, tienen 3 minutos aproximadamente. Y empezamos con el póster de Ana Beatriz, caracterización física de exoplanetas potencialmente habitables, descobertos por la misión TESS. No sé si vos está ahí, Ana. Oi. ¿No? Eu estou aqui. ¿Está? Estou, tá me ouvindo? Sí, ahora sí. Si quiser compartir su póster. Não, eu não vou precisar. Ah, Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Ana, sou aluna de graduação em Biofísica no FRJ. E o título do meu pôster é Caracterização Física de Exoplanetas Potencialmente Habitáveis Descobertos pela missão TESS, assim como já foi dito. Bom, então, a busca por exoplanetas fora do Sistema Solar, ela teve seu início em 1990, com o primeiro sucesso em 1992, e desde então a gente já tem mais de 4.800 exoplanetas descobertos. A maior parte deles foi descoberta pela missão TESS, que já foi finalizada, que utilizava um método de detecção de trânsito, e atualmente a gente tem em andamento a missão TESS, que também utiliza o método de trânsito planetário. A principal diferença entre essas duas missões é a área de visualização. Enquanto a Kepler visualizava uma região fixa, a TESS visualiza o céu todo, a distâncias um pouco menores do que a TESS. E então o objetivo do meu trabalho foi de caracterizar os exoplanetas da missão TESS, tivessem densidades entre 0,5 e 2 vezes a densidade da Terra, e que estivessem dentro da zona habitável das suas estrelas hospedeiras, para que a gente pudesse comparar as características dos exoplanetas com características de organismos extremófilos. Então, a gente selecionou os exoplanetas que foram detectados pela missão TESS, que tinham os dados necessários para calcular as bordas da zona habitável, a densidade, temperatura e pressão atmosférica. Depois a gente selecionou os que tinham densidade entre 0,5 e 2 vezes a densidade da Terra e os que estavam dentro das zonas habitáveis de suas respectivas estrelas ou 20% próximos. A gente finalizou o trabalho com uma amostra de 12 exoplanetas que foram submetidos ao cálculo de temperatura e pressão atmosférica, considerando um modelo de atmosfera isobárica. E analisamos as atmosferas hipotéticas com diferentes espessuras e composições, baseando nas atmosferas da Terra, de Marte e de Vênus.
Quando a gente aplicou o mesmo cálculo para os planetas do sistema solar, a gente observou que as pressões obtidas elas foram menores do que as pressões superficiais medidas, o que é esperado para o nosso modelo, porque ele é um modelo isobárico. E então, como esse é um trabalho ainda em andamento, os nossos próximos passos vão ser de refinar esses cálculos para poder comparar depois as características físicas dos exoplanetas com as características de organismos extremófilos. Bom, muito obrigado. O meu e-mail tá disponível no pôster. Caso alguém tenha alguma dúvida para me mandar, eu estarei disponível para responder. Obrigado, Beatriz. E agora continuamos com o seguinte pôster, a caracterização do sistema binário antíope, do Nunes, não tenho o nome. Está aí? Boa tarde. Boa tarde. Buenas tardes. Eu preciso apresentar? Não, né? Sim, sim. Apresentação. Ok. Só um minutinho. Consegue? Se não, só falar, não precisa apresentar. O post já está disponível no evento. O trabalho é referente ao sistema binário 90 Antíope. O sistema com duas componentes. No trabalho foi designado como alfa e beta. Cada componente tem aproximadamente 80 quilômetros de diâmetro e tem uma distância máxima de 180 quilômetros. Nas simulações numéricas, para averiguar as características da superfície de cada um, como cada um interage com a superfície do outro gravitacionalmente, a densidade deles são homogêneas de 1,67 gramas por centímetro cubo. E o principal objetivo é explorar o duplo sincronismo desse sistema binário, que é uma característica que foi pouco encontrada nos sistemas binários, né? Com esse duplo sincronismo. Eles têm um período síncrono de 16,5 horas e foi feito, então, simulações para verificar quanto que cada componente está afetando a superfície do outro. E a configuração dessa simulação numérica foi pegar uma das componentes, tornar ele como se fosse um objeto perturbador, concentrar toda a sua massa no seu centro geométrico, a uma distância de 180 quilômetros da superfície do objeto perturbado. Então, ele se torna uma massa perturbadora. Ele vira um ponto de massa com toda a massa do objeto ali no seu centro geométrico. E a quantificação no pôster foi denominado delta slope. A mudança de delta slope configura também a mudança da aceleração gravitacional na superfície. E aí quantifica nessa variação de slope da superfície que haveria pequenas modificações como pequenos processos de erosão, nada muito drástico. Até agora foi averiguado na diferença de slope. Então, a superfície estaria intacta, né, ao longo dos milhares de anos entre as duas componentes. Mas o próximo passo é inserir anéis de partículas no sistema duplo e ver se eles são capazes de sobreviver em sua grande maioria. Seriam 4 discos de partículas. E o pôster também fala a abordagem, como seria não por método de poliedros, mas sim de Mascons, colocando os dois objetos como objeto de Mascons. É isso. Obrigado. Obrigado, Daniel. Agora o outro pôster é características topográficas e dinâmicas do satélite PAN.
Era Adrenza Martins. Está aí? Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, está ouvindo. Pode falar. Certo. Então, meu trabalho tem por título Características Topográficas e Dinâmicas do Satélite Pan. E, então, Pan é um satélite de Saturno, né? Ele é classificado como irregular com crista equatorial, pois em toda a superfície do corpo, na parte equatorial dele, ele possui uma elevação dessa superfície. Então, nesse trabalho, a gente procurou por analisar algumas características topográficas e dinâmicas e também calcular qual é a influência que o planeta Saturno altera sobre o slope desse satélite. Então, a gente calculou a altitude geométrica desse corpo, assumindo uma densidade constante de 0,4 gramas por centímetros cúbicos em todo o corpo, e também calculamos o geopotencial, que fisicamente é a energia que flui através da superfície desse corpo. Então, na crista desse satélite, a gente consegue perceber que tem maiores altitudes nessa crista, enquanto nos polos do satélite tem menores altitudes. E o geopotencial acompanha isso, né? Na crista, a gente possui maiores valores de geopotencial, enquanto nos polos do satélite, os valores de geopotencial vão diminuindo. Calculamos também a aceleração total na superfície desse corpo. Então, na crista do satélite, a aceleração é bem baixa, enquanto vai chegando aos polos do satélite, essa aceleração vai aumentando. Calculamos também o potential speed na superfície do corpo, que é basicamente uma velocidade que uma partícula que está em qualquer ponto da superfície precisa ter para se locomover naquela superfície, né? Tanto para um ponto de maior geopotencial quanto para um ponto de menor geopotencial. E por último, a gente calculou o slope na superfície do corpo. O slope que a gente calculou a princípio já tinha influência em Saturno, só que era um slope que estava formado a partir do momento, até o momento em que a sonda Cassini capturou a foto de Pan. Mas a gente acabou por tentar calcular como seria se novas partículas se depositassem naquela superfície e qual alterações elas sofreriam a partir do slope da superfície desse corpo. Então, a gente viu que, principalmente na crista, o Saturno provoca uma alteração de mais de 30 graus. Isso pode indicar que ali naquela região tem deslizamento de material. E é basicamente isso. Obrigada. Obrigado, Andressa. E agora o pôster do Gustavo, que ele está com alguns problemas aí na conexão. Não sei se consegue falar. O pôster é Dynamical Study on the Formation of the Jovian Irregular Satellites. Está tentando ingresar a la sala. Vamos con lo siguiente y al final vemos si puede entrar. Então, o próximo pôster é Dinâmica de exocometas nos sistemas planetários Kepler 90, Kepler 35 e Kepler 38, do Nils da Silva. Está aí, Nils? Sim. Pode falar. Consegue me ouvir? Sim, sim. Posso compartilhar meu pôster? Sim, sim, pode. Compartilhando. Conseguem ver? Sim, perfeito. Boa tarde, meu nome é Nilce, eu sou aluna da Unesp de Guará, sou orientada pela professora Silvia, e nesse trabalho a gente estuda a dinâmica de cometas hipotéticos em sistemas extrasolares, levando em consideração que se esses corpos colidem com planetas, eles podem transportar água. Para as nossas simulações, a gente utiliza o pacote Mercury. O primeiro sistema que a gente estudou foi o sistema Kepler 90. Ele é interessante porque ele é um sistema parecido com o nosso, ele tem 8 planetas confirmados, sendo que os planetas mais internos têm massas próximas às da Terra e os planetas mais externos, eles são gigantes gasosos, mas ele é um sistema compacto.
A gente considerou um conjunto de partículas com altas excentricidades externas ao sistema, sob influência gravitacional da estrela e dos planetas. Na primeira parte, a gente considerou a excentricidade dos planetas iguais a zero, e a gente verificou que aproximadamente 2% das partículas colidem com os planetas, sendo que a maior parte das colisões, como pode ser vista aqui no histograma, acontecem com os planetas mais externos. E na segunda parte, a gente considerou a excentricidade dos planetas com ordem de 10 a menos 3. Um estudo recente mostrou que o sistema é estável para esse valor de excentricidade. E aqui a gente também verifica colisões, só que no caso com todos os planetas, e a maior parte delas também ocorre com os planetas mais externos. Aqui a gente tem a posição final, né, das partículas, nos dois casos considerados. A gente considerou também sistemas binários Kepler-35 e Kepler-38. Cada um deles tem um planeta confirmado, e também um estudo recente mostrou que tem uma grande possibilidade de formação de um planeta do tipo Terra na zona habitável. Então, a gente considerou esses planetas em nossas simulações. Para as partículas consideradas, a gente dividiu a nossa simulação em duas partes. Na primeira, durante 500 mil anos de integração, e a gente não verificou colisões com os planetas. Esses resultados são para o sistema Kepler-35. Então, a gente pegou as partículas mais próximas do sistema, que mais se aproximaram do sistema, e simulamos por mais 500 mil anos. E a gente também não verifica colisões, apenas poucas colisões com as estrelas. Os resultados para o sistema Kepler-38 são semelhantes, também não tem colisões com os planetas, apenas com as estrelas. Então, para concluir, a gente analisou dois sistemas binários em que a gente não verifica colisões com os planetas, e no sistema Kepler-90, a gente observa colisões com os planetas para os dois casos de excentricidade considerados. É isso, obrigada. Muito obrigado pela apresentação, Liz. Agora vamos para o próximo pôster. Estudo das características físicas e orbitais de um possível sistema de anéis ao redor do PDS 110b, do Tiago Pineiro. Está aí, Tiago? Não está. Então, vamos para os resultados das recentes ocultações estelares por 60558 do Echerus, do Pereira. Pereira. Oi. Tiago, espera. Está aí, Tiago, pero não... Espero. Não estou vendo, Tiago. Vai esperar a Tiago a ver se ele pode falar. Então, mientras a gente espera o Tiago, pode apresentar Pereira no seu nome, desculpa. É Christian. Fala você, Pereira, e esperemos... Tá bom, eu vou compartilhar, que vocês devem estar me ouvindo já. Pode compartilhar. Christian. Graças. Isto. Só um instante. Bom, então, o meu trabalho, né, primeiro, meu nome é Christian Pereira, eu sou aluno do doutorado do Observatório Nacional, e nosso trabalho apresenta os resultados dos recentes eventos de ocultação estelar pelo Centauro e Kekulus, que ocorreram em 2020 e 2021. E 2021, e teve uma aproximação apenas em 2019. O objetivo do estudo, o estudo do subjeto, né, tem como objetivo determinar o tamanho e a forma dele e buscar por assinaturas do material ejetado ao redor do corpo e qual que é a origem dessas ejeções. Uma vez que Kekulus, ele é um centauro ativo e apresentou aí ejeções do material em 2005, 2011 e 2017. Então, a obtenção das curvas de luz foi feita com um pacote praia,
do Marcelo Assafin, e o ajuste dos instantes de ingresso e egresso das cordas positivas, e também o ajuste do limbo, foram feitos usando o Sora, que é o pôster 45 do Bruno Morgado. Acho que é na sexta-feira que ele apresenta. As buscas... antes, essa imagem que mostra, né, onde ocorreram aqui a aproximação de 2019 na América do Sul, daí a ocultação em 2020 na América do Sul e a ocultação em 2021 no Japão. Foram feitas, então, além dos ajustes das cordas e do limbo do objeto, buscas por material nos seus arredores, né? Seja um material confinado, anel ou um jato de material ejetado, ou até mesmo difuso, né, em forma de coma. A gente usou os dados com as curvas de luz com a melhor razão sinal-ruído para determinar a espessura dessas estruturas em resolução máxima, por caso de jatos, e aí usamos também opa, barulho. E usamos também uma curva alisada, né, para fazer busca por material difuso. Projetando, então, as cordas da ocultação de 2020 no plano do céu, ajustamos uma elipse às suas extremidades e comparamos, então, com um modelo 3D e 6 polos possíveis que foi proposto por Rousselot e colaboradores no artigo de 2021. Então, a gente minimizou os testes de Q quadrado e encontrou uma posição do polo que melhor se encaixa nessa ocultação de 2020. E depois propagamos essa posição do polo e a rotação do objeto para 2021 e viemos depois se encaixava. Então, como resultado, a gente teve uma orientação mais provável para o polo, né, dentre as 6, e determinamos algumas dimensões para Equecos, que está aqui essas dimensões aqui, né, é um triaxial. E são valores compatíveis com os valores que foram obtidos no térmico, né, de aproximadamente 29,5 quilômetros aqui de raio equivalente. Como não houve uma detecção de estruturas ao redor do corpo, detecção clara, a gente apenas determinou limites de detecção para opacidade aparente e para largura equivalente, né, e desses resultados, que eu não vou falar todos que não vai dar tempo, mas que estão aqui, foram feitas para jatos e também para estruturas extensas, e a principal implicação desses resultados aqui das estruturas, dos limites de detecção, é que se houvessem anéis como os anéis de Chariculo, que é um outro centauro, em torno de Equeclos, a gente conseguiria detectar esses anéis com clareza, né, muito acima do nível de 3 sigma das curvas de luz. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Cristian. Tiago, você consegue falar agora? Vocês me escutam? Tá. Pronto. Desculpa. E agora, tá melhor? Agora sim. Pode começar. Desculpa. Vou apresentar, então. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Tá, joia. Então, aqui tem uma pequena apresentação do meu pôster. Eu sou aluno da Unesp de Guaratinguetá, trabalho junto com o professor Rafael Sfair, e o tema do meu trabalho são exanéis. O que são exanéis? Sistema de anéis fora do sistema solar. Tá? Apesar de não ter sido confirmado a nenhum sistema de exanéis ainda, isso é questão de avanço de tecnologias observacionais para aparecer as primeiras confirmações. Mas já temos candidatos. Um desses candidatos é o PDS-110b. A estrela PDS é uma estrela 1,6 a massa do Sol, uma estrela que é 2 vezes o tamanho o raio do Sol, né? E ela sofreu 2 eclipses semelhantes no ano de 2008 e 2011. Aqui no gráfico a gente tem a curva de luz. E a explicação para as características desse eclipse foi a passagem de um possível sistema de anéis ao redor de um gigante gasoso, que seria o PDS-110b. Qual que é o objetivo do meu trabalho? O objetivo do meu trabalho é, através de simulações numéricas, determinar características físicas e orbitais para esse possível sistema de anéis. Tá? Essas características eu não consigo extrair dos dados observacionais.
Então, a gente criou diversas simulações numéricas, cada simulação numérica de problemas de 3 corpos, tendo partícula do anel, o planeta e a estrela. E depois juntamos os resultados dessas simulações numéricas, formamos o anel, e eu vou resumir os resultados aqui nesses gráficos. Aqui nós temos cada pontinho desse representa um sistema de anel, aqui tem raio do anel pela inclinação do anel, então a gente tem anéis, tanto anéis prógrados como anéis retrógrados. Aqui nesse gráfico temos inclinação do anel e o tempo um tempo hipotético do eclipse, né? A linha pontilhada foi o tempo do eclipse observado. Então a gente pode observar que tanto os anéis prógrados quanto retrógrados, eles explicam o eclipse observado. Agora eu separei em duas grandes partes, uma parte só para os anéis prógrados, outra parte só para os anéis retrógrados, e cada gráfico desse, apesar de estar pequenininho, aqui é tempo do eclipse, tempo hipotético do eclipse pela massa do planeta, tempo hipotético do eclipse pela excentricidade do planeta e tempo hipotético do eclipse pelo raio do anel. Então a gente vê que, por exemplo, no caso prógrado, planetas acima de 30 massas de Júpiter, com pequenas excentricidades, abaixo de 0,05, e um raio entre 0,1 até 0,2 unidades astronômicas pode explicar o eclipse observado. Tá joia, pessoal? Obrigado, hein? Desculpa os problemas técnicos. Não, tá bom. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Continuamos com Martim Banda e aplicação web para o estudo dos pequenos corpos do Sistema Solar através de ocultações estelares. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, voy a compartir mi pantalla. Bien. Ok. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Ok, entonces, mi nombre es Martín Banda, soy estudiante de postdoctorado del Observatorio Nacional en Río de Janeiro. Y este trabajo está siendo realizado en colaboración con el equipo de informática del Laboratorio Interinstitucional de Astronomía. Okay. Bueno, como ya fue mencionado, ¿no?, la importancia de la técnica de ocultaciones estelares, ¿no? A partir de ella podemos determinar las propiedades físicas y dinámicas de los pequeños cuerpos del sistema solar. Y también que se nos viene el LSCT, que nos va a traer una gran cantidad de datos también para poder analizar. Y por eso es como motivación y el objetivo de nuestro trabajo es desarrollar una aplicación web para analizar gran cantidad de datos utilizando esa técnica de ocultación estelar. El primer caso de uso es el Dark Energy Survey, que realizó poco más de 130,000 exposiciones. Y aquí en este gráfico podemos observar el histograma, la distribución de esas observaciones en los 6 años que duró este levantamiento. En la parte izquierda, el área que cubrió. Bueno, básicamente los procedimientos que hemos hecho está diseñado con la identificación de los pequeños cuerpos, de los objetos móviles, la parte de determinación de posiciones astrométricas, refinamiento de órbita y finalmente la predicción de las ocultaciones estelares. El resultado final son mapas de predicciones de ocultaciones estelares para luego poder realizar las observaciones. Bueno, aquí un histograma de los pequeños cuerpos que fueron identificados en el Dark Energy Survey. Fueron identificados poco más de 35% del total de pequeños cuerpos conocidos. Mano, y bueno, ¿cómo? ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha. Ok, bueno, finalizando, otra parte es la astrometría que utilizamos datos del mismo levantamiento. Entonces realizamos algunos procesos utilizando eso para hacer la determinación de posiciones. Y aquí podemos observar la interfaz gráfica de esta aplicación web con todos los procesos. Finalmente, este es un ejemplo de la parte de identificación de objetos. En la parte izquierda podemos observar todos los procesos, desde la identificación de objetos, que es la preparación de los datos, hasta la parte de la publicación de las predicciones.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Está aí Gustavo. ¿Você quiere presentar o va a esperar para...? Hola, Gustavo. ¿Quiere intentar presentar o va a esperar para la sexta-feira? No. Entonces, vamos com o último pôster do Karina Jiménez. Dissipação do maré em Saturno e o impacto na expansão orbital de Mimas. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me escutar? Boa tarde. Pode compartilhar se quiser. Tá dando para ver o pôster? Sim. Está vendo. Então, boa tarde. Eu me chamo Karina. Eu sou aluna de mestrado do Observatório do Valongo, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E estou orientada pelo professor Adriano. Bom, nosso trabalho é investigar a migração de Mimas devido à dissipação por maré em Saturno. Como o professor Adriano acabou de falar um pouquinho, Mimas atualmente se encontra em ressonância com 3 pequenos satélites, que são Edion, Metone e Anti. E para a gente entender como essas ressonâncias se desencadearam, a gente precisa entender a migração de Mimas. Bom, para maré em Mimas, a gente utilizou a teoria Creep, e para analisar a maré em Saturno, a gente utilizou a teoria clássica. A gente comparou as duas marés e a gente concluiu que a maré em Saturno domina a evolução orbital de Mimas. Além disso, a gente modelou Saturno como um planeta de 2 camadas. Então, Saturno tem um núcleo sólido e esse núcleo está envolto por um envelope gasoso. E a gente comparou a dissipação nessas 2 partes do planeta a fim de concluir onde que a dissipação seria dominante. Então, para a dissipação no núcleo, a gente tem que a viscosidade é o nosso parâmetro base, né, para os nossos resultados. E para a dissipação no envelope, a gente utilizou 2 modelos distintos. Um que é o modelo TDR, que depende exclusivamente dos parâmetros internos do planeta, e o outro é o modelo do Resonance-Locking, onde a gente tem um fator Q que evolui temporalmente. Bom, comparando as contribuições do núcleo e do envelope para esses 2 modelos, o que a gente pode ver aqui a partir dessa imagem é que o modelo TDR é mais dissipativo do que o modelo do Resonance-Locking, já que a variação, né, do semi-eixo de Mimas é maior para esse modelo. E também, utilizando o valor de viscosidade de 10 a 15 Pascal segundo, que é o que a gente está usando nesses 2 plots, a gente consegue ver que a dissipação no núcleo é dominante em ambos os modelos. Bom, a partir disso, então a gente tomou o modelo TDR para a nossa análise posterior, e variando, então, o valor da viscosidade, o que a gente nota é que conforme a viscosidade diminui, né, a dissipação no envelope domina a evolução orbital de Mimas. Outro ponto também é que, além da viscosidade, outros parâmetros também influenciam na evolução orbital de Mimas, como o raio e a rigidez do núcleo. Bom, os próximos passos são incluir, né, a ressonância de Mimas com TETs na nossa análise. A gente também utilizou essa análise para outros satélites de Saturno, e a nossa discussão atual é entender como a viscosidade de Mimas e a viscosidade do núcleo de Saturno podem influenciar na evolução orbital do satélite. E aqui estão as referências que a gente usou, e é isso. Muito obrigada. Bem, obrigado pela apresentação. Então, o pôster do Gustavo passa para a sessão 5 do pôster do dia viernes, si no y con esto cerramos entonces esta sesión 11. Muchas gracias a todos los expositores y a los que presentaron sus pósters. Ha sido muy interesante y nos reencontramos a las 16 para continuar con la sesión 12. Muchas gracias, saludos a todos.